Você acredita que as palavras têm poder? Que tudo que você fala durante o seu dia, que você está profetizando, você está querendo criar uma realidade para sua vida? Você já parou para pensar o quanto as palavras têm um certo poder e que quando você fica repetindo diversas vezes aquilo, pode influenciar drasticamente na sua vida ou até abençoadamente na sua vida? Sabe quando você olha para uma pessoa e que você fica criticando aquela pessoa, fica colocando lá o dedo naquela ferida, sabe? É muito ruim, porque você está destacando algo na pessoa que você sabe que ela já tem. Então, assim, quem é que gosta lá que fique apontando o dedo lá na sua ferida? Eu não gosto, né? Eu gosto que as pessoas ressaltem aí as minhas qualidades. E óbvio, todo mundo tem pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados. Eu tenho pontos que precisam ser melhorados, você também tem. Só que a gente tem uma imensidão no mundo de tantas qualidades que a gente tem. Mas quando uma pessoa fica lá o tempo todo colocando o dedo na sua ferida, ela tá te provocando algo que vai te deixar mais ainda para baixo. Quando você fica repetindo as coisas diversas vezes, isso não é bacana se você estiver falando sempre de uma crítica de uma pessoa. Vamos colocar, por exemplo, alguém aqui já estudou no ensino médio, pelo menos no ensino médio onde eu estudei, que era escola pública. Eu me lembro exatamente de uma prova que eu tive. E foi muito legal, assim, nesse sentido. Não sei se é legal ou não, até que ponto, mas eu me lembro exatamente assim. A professora, ela deu um questionário para a gente estudar em casa de 50 perguntas. Então, ela deu o questionário, a gente respondeu em sala de aula, discutimos, tal, 50 perguntas. E ela falou que na prova, 10 questões daquelas 50 perguntas iam cair. Então, eu falei, beleza, ótimo. Eu já sei o que vai cair na prova, então eu preciso me dedicar para estudar. E eu me lembro que eu peguei aquelas 50 questões ali, me lembro como se fosse agora. Eu peguei aquelas 50 questões e fiquei ali, ó, repetindo. Eu lembro que eu estudava em casa e sozinha, né? Então, qual era o jeito de estudar? Eu já tinha as perguntas, já tinha as respostas, então eu ficava falando, repetindo. E esse é um jeito que a gente memoriza, que a gente coloca na nossa mente algo, né? E que aquilo fica. E eu me recordo, inclusive, que eu fui super bem, né? Das 10 questões, eu acertei as 10, então tirei nota 10. Então, é isso que eu tô querendo informar para vocês agora nesse exemplo que eu passei. Quando você fica repetindo, aquilo fica na sua mente, aquilo fica no seu inconsciente. E aquilo vai ser gravado de uma tal forma e aquilo não vai ser esquecido, então aquilo você vai praticar. No caso, eu pratiquei na prova, né? Mas você vai praticar na sua vida. Se você ficar repetindo coisas negativas, né? Coisas que são pontos que precisam ser melhorados na pessoa, ou até em nós mesmos, né? Aquilo vai ficar no nosso inconsciente. E olha só que interessante. Eu tava assistindo um vídeo e uma pessoa ela tava me falando de uma certa situação, né? E ela tava explicando mais ou menos assim. Uma pessoa que era amiga dela, eu vou colocar lá como Maria, tá? E aí a Maria, ela tinha uma religião, né? Não vem ao caso, até mesmo porque ela não comentou no vídeo. E ela tinha uma religião na qual ela ia, né? Nessa religião e tal. E eles tinham um grupo que se ajudavam, né? Iam nas casas, ajudar quando era necessário, né? E aí a Maria chamou esse grupo da religião dela para ir até a residência dela, porque ela tava com um filho que no caso ela colocou o nome de Roberto, né? Que o Roberto, ele tava meio... Ele precisava se encontrar na vida, ele não tava tendo um rumo na vida, né? E aí o pessoal foi lá na casa, né? E aí eles chegaram, fizeram lá toda a questão da religião deles, né? Enfim. E aí, quando uma pessoa falou assim, vamos orar pro Roberto. Quando ele falou o nome do Roberto, ela tinha agora eu não me lembro se foi louro ou papagaio. Aquela ave que fica repetindo palavra. Então, quando as pessoas que estavam lá, uma delas falou assim, vamos orar para o Roberto. Aí, essa ave já começou, Roberto, seu vagabundo, levanta dessa cama
cama que você não vai ser ninguém na vida deitado aí até uma hora dessas. E aí, gente, todo mundo que tava ali, ó, ficou paralisado. Porque o papagaio ou o louro, a ave ali, ela repetiu exatamente o que a mãe vivia repetindo durante todos os dias. Era isso que ela colocava na cabeça dela, né? Já estava criado na cabeça dela, era isso que ela enfatizava no filho. Roberto, levante dessa cama que você não vai ser ninguém na vida. Se você ficar acordado, dormindo até uma hora dessas. Então, olha só o poder que tem a repetição, porque ela repete todos os dias, então a ave, ela faz a repetição do que ela ouve, né? Então, como ela mora ali na residência daqueles familiares, ela repete o que ela tá ouvindo ali diariamente. E a mãe, ela decretava isso na vida do filho. Ela profetizava isso na vida do filho. Olha só as palavras, como ela tem poder. Então, essa pessoa que estava comentando ali no vídeo, né, ela até falou assim, essa mãe, ela falou que tinha a religião dela, fazia todas as práticas, ela agradecia por tudo e tal, mas assim, ela não se policiava nas palavras que ela dizia diariamente. Então, o que a gente precisa entender é que as palavras, ela têm poder. Então, não se olhe no espelho e fala, eu tô feia. Ai, eu tô gorda. Ai, não sei o que. Gente, não façam isso. E eu tô falando isso pra você, mas eu tô falando isso pra mim também. Porque a gente precisa se policiar para que a gente sempre tenha as palavras de profecias na nossa vida. A gente tem que profetizar coisas boas na nossa vida. E não ficar reforçando pontos que precisam ser melhorados a todo momento. Porque o que acontece? Todo mundo tem pontos bons para serem ressaltados, para serem elogiados, não é mesmo? Ela também estava contando a questão sobre esposo e esposa, né, dentro de residência, que às vezes a mulher fala assim, geralmente a reclamação é de mulher, né? Porque o meu marido não me beija tanto, que meu marido não fica em casa para me ajudar, que meu marido não é gentil, meu marido não é... Então aí, ela estava dizendo assim que isso, se você for analisar, é verdade. Se você fica o tempo todo criticando o seu marido, eu tô dando só o exemplo do marido, tá? Mas pode ser o marido também com a mulher, pode ser no relacionamento de irmãos, de parentes, de amizade, enfim. Mas se você fica só ressaltando aquilo, é muito agoniante. A pessoa que tá escutando aquilo, ela não se agrada com aquilo. E aí ela já começa a entender assim, nossa, eu sou tudo isso. Tipo, eu sou ruim, eu sou... Então, não deixe que essas coisas, elas fiquem encravadas aí na vida de vocês. Façam o seguinte, quando você tiver algo para reclamar de alguém, primeira coisa, já mude seus pensamentos. E já começa a criar aqui na sua mente quais são os pontos positivos que essa pessoa tem. E tem. Mas geralmente, no começo você pode falar assim, poxa, que pontos positivos que essa pessoa tem. Porque você tá na sua mente ali o tempo todo só criando e falando e ainda reforçando as coisas que ele precisa melhorar, né? E aí você se esquece das coisas boas que a pessoa tem. Então faça uma lista lá de item de 1 a 10. Quais são as qualidades que você tem dessa pessoa? Essa pessoa ela é educada, ela é trabalhadora, ela é um bom pai, uma boa esposa, um bom filho. Bom, começa a ver as coisas boas. E tem coisas boas, tem bastante. Mas se você não conseguir no início, faz uma lista de 5, faz uma lista de 2. Os itens que você conseguir assimilar ali, que aquela pessoa tem pontos positivos e começa a elogiar. Tenta ver se você consegue elogiar os pontos positivos para ver se isso melhora. Eu achei bem bacana esse vídeo, inclusive, porque era um vídeo bem longo e eu gostei bastante do assunto. E eu lembro que ela comentou assim, quando você deixa a sua casa se instaurar naquela briga, aquela coisa negativa, assim, é um pouco difícil de você puxar, né? Dá pra puxar, né? Mas é mais difícil. Então, sempre que você puder, você não deixa aquilo levar como bola de neve. Então, eu achei bem interessante essa história e eu vim aqui compartilhar com vocês. Porque
O exemplo que eu dei do estudo, que a gente precisa estudar para uma prova e a gente fica memorizando aquilo. Quem que nunca estudou na vida que não fica repetindo diversas vezes, que não fica falando em voz alta se estiver sozinha, que não fica lendo várias vezes a mesma coisa? Por quê? Aquilo vai entrar na sua mente e aquilo uma hora você vai gravar, aquilo uma hora vai ser uma verdade para você. Então, tente pensar nesse sentido. As palavras, elas têm poder, ela tem um decreto para sua vida. E ela é profecias, né? A gente sabe disso, não precisa eu estar falando aqui pra vocês. Todo mundo sabe que o que a gente fala, a gente profetiza. Então, por que a gente profetiza coisas que não são agradáveis para os olhos de outras pessoas ou até mesmo pra gente? Então, vamos exercitar as coisas boas que a gente tem? Vamos falar de coisas maravilhosas que nós temos? Vamos nos olhar no espelho e vamos falar assim, eu sou incrível. Eu sou maravilhosa, eu sou, nossa, genial, sabe? Eu sou uma ótima filha, vou falar no meu caso, sou uma ótima filha, sou uma ótima amiga, eu sou uma ótima organizadora aqui da minha casa, que eu adoro organizar minha casa, eu sou uma pessoa que eu sempre busco conhecimento, sempre tô aqui tentando trazer um conteúdo legal para vocês, para que eu possa compartilhar coisas gostosas e coisas maravilhosas que possam ajudar na vida de vocês, né? Então vamos pensar nesse sentido, vamos nos amar mais, vamos nos elogiar mais e também elogiar mais o outro. Porque se a gente só ficar colocando lá aquele dedinho na ferida, a gente não vai fazer nada modificar. Inclusive a gente vai fazer com que aquela pessoa comece a ficar com raiva da gente. E cada pessoa tem os seus pontos positivos que a gente pode observar e pode ali elogiar para que aquela pessoa ela fala, poxa, eu sou legal, tipo, eu sou boa, tipo, olha só, eu tô sendo elogiada. Isso é muito bacana. Porque voltando no exemplo lá do Roberto, o que aquele menino, né, ela não falou a idade, né, mas provavelmente deve ser de adolescente para início de adulto, né, mas imagina uma pessoa ir fazer uma entrevista de emprego. Ele já fica na cabeça que a mãe fica falando o tempo todo na cabeça dele que ele não tem capacidade de ser alguém na vida. Então, se ele já fica com aquilo na cabeça, se ele de repente ele não consegue separar o que é crença limitante da vida dele, né? Ele vai ficar com aquilo na cabeça, aquela crença que a mãe colocou nele vai ficar ali grudada nele e ele vai achar que ele é incapaz para qualquer coisa. E é assim que acontece com os adultos quando eles crescem e quando você fala assim, nossa, aquela pessoa não tem uma capacidade para fazer alguma coisa. Porque agora eu vou falar um outro exemplo. Esses dias eu estava assistindo uma aula, uma videoaula, era de aula de curso mesmo, e eu estava assistindo o nadador lá, o Cielo. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas lá o nadador Cielo, acho que todo mundo conhece. E eu lembro que ele comentou lá que desde pequeno ele nadava, né? Então ele tinha disciplina, tal. E aí, qual que eu acho bacana? Porque quando eles vão agradecer o que eles se tornaram como adulto, o que ele se tornou como um vencedor ali nas piscinas, né? E o que ele faz hoje, porque eu nem imaginava, ele trabalha com ONG, ele tem, tipo, marketing que ele faz com o nome dele, né? Enfim, ele tem uma outra... A gente só imagina que a pessoa nadando, né? Mas não, ele tem uma outra vida totalmente que a gente às vezes desconhece, né? Mas qual que é a coisa que ele fala, né? Eu agradeço a minha família. Por quê? A mãe dele provavelmente ficava ali, vai filho, você pode, você vai vencer. E sabe, aquilo enche a pessoa de esperança, enche a pessoa de ego, fala assim, meu Deus, eu posso, minha mãe tá falando que eu posso. Né? Tipo, o pai lá tava torcendo, que nem hoje ele falou que ele é casado, né? Ele fala assim, nossa, eu agradeço a minha esposa, porque minha esposa me ajuda, ela me apoia, ela sempre tá comigo ali. Então, olha que bacana o poder que as pessoas têm de influenciar na vida de outras pessoas. Então, eu vim trazer esse conteúdo aqui bem rapidinho para que vocês comecem aí no núcleo da casa de vocês. Entre marido e mulher, né? Tipo, filhos e pais, né? Irmãos, né? E dali vocês vão se espalhando. Começa a fazer uma rede de elogios, né? E comece por você também. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que eu achei, olha, muito legal, por isso que eu vim compartilhar aqui com vocês. E já vou começar a fazer a minha listinha aqui de qualidade das pessoas que estão perto de mim, porque eu quero ressaltar a qualidade dessas pessoas também.
inclusive as minhas. Eu espero que vocês tenham gostado e exercitam aí também na casa de vocês e na vida de vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha pra mim, tá bom? Tchau!